Ok, Alexandre Garcia, não apenas uma, mas várias gracinhas por dia. Vamos conversar aqui com ele então. Para você entender o porquê desse vídeo, você tem que assistir esse STF, porque você ou o teu tio tem tanta raiva deles. Para você entender o porquê que diariamente você tem uma provocação na mídia, vamos chamar de oficial, que vai alimentar as redes bolsonaristas que vão ficar o dia inteiro lá remoendo e ódio e ressentimento e medo nas pessoas. Então vamos ver a fala do Alexandre. Isso. O ministro da Justiça hoje fez um apelo, repetindo o apelo do presidente Bolsonaro, né? Um apelo para que respeitem o direito de ir e vir. Então, olha a necessidade que o Alexandre tem de proteger o Bolsonaro e falar, tá vendo? O Bolsonaro nunca quis esse negócio aí nas estradas. Então, isso é dissociação de imagem. Todos os bolsonaristas estão proibidos de mencionar o nome do Bolsonaro nas manifestações, entre aspas, espontâneas que eles ficam sendo incentivados todo dia a fazer. Vai lá porque a gente quer, vai lá porque o país precisa, vai lá que a gente não pode abandonar agora, a gente tem que salvar o país, vai lá, protesta, mas não fala que é Bolsonaro não. E pede intervenção militar, mas não fala intervenção militar, fala salva nós, exército. Então, na mídia oficial, você tem que ter recursos para quê? Para que você possa dizer que nunca você sugeriu na mídia tradicional que que Bolsonaro estivesse ligado ao encabeçamento dessas pessoas agora depois que elas já passaram por essa vergonha toda. Está consagrado na Constituição como cláusula pétrea, artigo 5º, a linha 15, que é a liberdade de locomoção de todos em tempo de paz, de pessoas e de cargas, claro. Então, olha lá, seus otários, vocês pararam nas estradas porque vocês entenderam errado, não era isso que Bolsonaro queria, não. Agora que bolsonarismo, não Bolsonaro, agora que bolsonarismo já tem todos os recortes para alimentar todos os canais de desinformação de WhatsApp e Facebook para o resto dos próximos 4 anos, agora que ele já tem recortes para mostrar em tudo, agora você não precisa mais ficar indo na estrada para ninguém. Então, seus otários, nunca a gente falou para vocês irem lá. Nunca foi o Bolsonaro que quis isso e nunca foi certo. Vocês que entenderam errado e fizeram tudo errado. Mas você tem que ver um negócio aí. Abro um parênteses para lembrar que o Supremo, guardião da Constituição, não respeitou o direito de ir e vir no tempo da pandemia, transferindo para governadores e prefeitos autoridade para simplesmente romper uma cláusula pétrea da Constituição. Coisa que nem o Constituinte pode fazer. Só uma nova Constituição. Mas enfim. Então olha que interessante, de repente aquilo que você foi convencido durante 6 meses a fazer é coisa de esquerda. Então assim, quando o Bolsonaro ele quer tirar as pessoas da rua que estão parando as estradas, porque ele já conseguiu os recortes que ele precisava para os próximos 4 anos de propaganda, ele fala assim, não podemos, não é porque a gente está puto que a gente vai ficar aí adotando técnica e prática da esquerda. Aí parar a estrada virou coisa de esquerdista, olha que interessante. E aí ele desenterra esse negócio de que STF impediu o direito de ir e vir. E ele começa essa matéria dizendo que o New York Times... É uma questão que ainda não foi solucionada. Muitos manifestantes, aliás, ilógico isso. O ministro da Justiça hoje fez um apelo, repetindo o apelo do presidente Bolsonaro, né? Um apelo para que respeitem o direito de ir. E é engraçado porque o nome do recorte é até o New York Times. Quando que ele mencionou o New York Times aí? Mas aí se você for num recorte mais amplo, tá falando que o New York Times apoia o Bolsonaro não sei nas quantas, e aí o que a gente teve do New York Times nos últimos dias? A gente teve e essa corrida aí, o que falta nessa corrida de Fórmula 1 que vai ter no Brasil? Um piloto brasileiro, porque, porra, sempre teve, né? E a Thanksgiving? O Brasil faz uma grande contribuição no Dia de Ação de Graças, que é o purê de mandioca. E o que mais? O que a democracia americana pode aprender com o Brasil? E aí eles falam que foi muito parecido o Capitólio, as estradas, só que a reação, o resultado, ele foi muito diferente. Reconhecimento da importância do Lula para esse negócio do clima e nada, não tem validação, não tem New York Times chocado com democracia, com nada. Então isso basicamente é aquela cartada de autoridade do tipo, os americanos concordam, estão do lado do Bolsonaro. Não estão celebrando a eleição de Lula e o quanto vai ficar mais fácil a conversa daqui para frente. Agora, se você quiser se informar a respeito de direito de ir e vir na pandemia do Covid-19, não é Alexandre Garcia tentando te deixar com ódio do STF que vai te informar a respeito disso. Aí você busca um portal que tenha conteúdo jurídico, que tenha trabalho de pessoas sérias que pensaram e se expuseram em relação a isso.
E aí o que você tem aqui? Que, primeiro, durante a pandemia, você tem o conflito de duas obrigações do Estado. E quais são essas duas obrigações do Estado? O direito à vida e o direito à locomoção. E qual que é o mais importante? Né? O direito de ir e vir e o direito da vida e o sobressaimento deste. Lana está empolgadíssimo. Basicamente, o que a gente diz aqui? O que a gente tem aqui? A gente tem um advogado discorrendo sobre, dado que você tem um vírus que ameaça a vida das pessoas, e as pessoas têm o direito de ir e vir, e elas têm também o direito à vida, o que é que o Estado precisa proteger primeiro? Ele tem que proteger a vida das pessoas em detrimento da livre locomoção. Agora, outra coisa que ninguém fala é que na pandemia, o que a gente fez? A gente fechou os centros de aglomeração de pessoas. Shoppings, lojas, uma série de coisas que não eram essenciais ficaram fechadas. Você nunca foi proibido de ir e vir. E se você viu uma pessoa, uma mulher que estava parada no parque de boa e ela foi carregada, aquilo pode ter sido uma armação. Porque a gente ficou indo para os lugares sem que a polícia nos desse borrachada e mandasse a gente de volta para casa. Então, sim, os lugares estavam fechados e sim, isso foi crítico para a sociedade. E o Bolsonaro ele teve que fazer uma escolha e ele fez uma escolha por dissociação de imagem. Então, do mesmo jeito que o Bolsonaro ele foi ardiloso no sentido de conseguir se dissociar das paralisações nas estradas, ele conseguiu se dissociar de toda e qualquer coisa que te causasse desconforto durante a pandemia. Então, saber que tem um vírus aí que mata vai te causar desconforto, então eu não acredito no vírus. Esse vírus, é desconfortável usar máscara e passar álcool, então eu não acredito que precise de máscara e que precise de álcool. Tem que ficar em casa porque não pode sair para trabalhar, porque se você aglomerar, muita gente vai morrer, então eu não acredito nesse negócio. O Bolsonaro ele foi extremamente bem sucedido em dissociar a imagem dela daquilo que era necessário ser feito para salvar a sua vida, mas que te causava um desconforto muito grande. E como ele tinha certeza absoluta que o preço para a economia do país causaria muito sofrimento aos sobreviventes, e aí os mortos já não faria diferença mesmo, ele falou, não, minha prioridade é a economia, e eu só não consegui fazer nada porque não deixaram. Ou seja, o STF ele foi o bode expiatório da incompetência e da incapacidade do Bolsonaro de causar sofrimento e do desespero para que esse sofrimento não fosse associado ao governo, ao tempo de governo dele. E aí você fala, Fausto, para de falar de Bolsonaro, já foi, o Lula ganhou. Sim, mas a gente vai passar, a gente vai ver esse mesmo repórter trabalhando na construção de um próximo candidato que vai manter essa polarização, que vai continuar segregando as pessoas e fazendo com que elas se odeiem, e a gente só vai conseguir impedir o Lula de fazer barbaridade se a gente estiver prestando atenção no que ele faz juntos. Então, todo dia em que você gasta tempo numa notícia que não é notícia, você perde a oportunidade de prestar atenção numa coisa que é notícia, que impacta a sua vida. Por que a Selic está 14% com a inflação em 6%? Eu não sei, isso daí é difícil demais para eu saber. Não é difícil demais para você saber, a gente pode muito bem conversar sobre isso, e você só não pensou sobre isso até hoje porque você estava ocupado, achando que você tinha que vigiar o STF, como se ele estivesse fazendo uma coisa muito perigosa contra você, quando na verdade não necessariamente está. É isso. Isso é jornalismo? Isso é seriedade? Isso é profissionalismo? Não, isso é uma ex-celebridade que se vendeu pela grana que ele está recebendo para ficar te distraindo enquanto coisas que impactam a sua vida não estão sendo endereçadas, porque ninguém está prestando atenção nelas.